No arrepio de hoje você vai conhecer 3 testemunhos que atravessam a escuridão das estradas brasileiras e prometem roubar o seu sono. O primeiro é a estrada que nunca esquece. Um caminhoneiro descobre que acidentes podem voltar noite após noite, como se o asfalto tivesse memória própria. O segundo, o passageiro da madrugada. Uma carona aparentemente inocente transforma a viagem em um erro sem volta. E o terceiro, o comboio fantasma. Caminhões que surgem do nada e desaparecem na neblina, deixando apenas o medo como lembrança. Apague as luzes, feche as portas e prepare a respiração, porque a Sarah vai te conduzir por esses relatos de arrepiar. E antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Eu sempre achei que a madrugada tem um jeito próprio de medir o tempo na estrada. Não são os ponteiros do relógio que mandam, é um intervalo entre um farol que some no retrovisor e o próximo que aparece lá longe, é a sequência das placas de quilometragem que passam feito contas de um terço, é a batida do limpador no para-brisa contando a história da chuva. Naquela noite, eu tinha café numa garrafa térmica arranhada, 2 sanduíches de mortadela embrulhados no guardanapo que a dona da lanchonete me deu para reforçar, e um rádio PX que chiava num canal onde ninguém devia estar falando, mas sempre fala. O caminhão, o 1620 cansado, roncava com aquele barulho de peito cheio de poeira que só velho de guerra conhece. Meu frete, sair de Itapetininga com destino a Governador Valadares, levando bobinas de papel que fazem o cheiro da cabine lembrar depósito de gráfica. O trecho entre Capão Bonito e o Graal da Regis sempre me pareceu uma sala muito comprida. Você entra, a porta fecha sozinha atrás, e por mais que ande, o final te observa sem pressa. Eu já tinha passado a balança desativada que todo mundo conhece, um prédio baixo com vidro quebrado e luz de mercúrio queimando e reacendendo como cigarro no escuro, quando o rádio chiou mais forte. Não era conversa de colega, nem aviso de blitz. Era uma voz que parecia sair do fundo de uma caixa de papelão. Alô, alguém no 19? Tô escutando vocês, mas não tô vendo farol nenhum. Respondi por educação. Disse o meu prefixo, que só quem roda de verdade sabe de cabeça, e perguntei a localização dele. A voz voltou, com aquele delay de quem fala debaixo d'água. Quilômetro 274, eu acho, tem um posto, ou tinha. Minha mão foi sozinha ao painel, procurando o papel com as anotações de paradas, como se achar um número escrito em caneta Bic resolvesse endereço de gente. Se for posto Jatobá, ele fechou faz uns anos, companheiro, eu disse. Fica só a casca e 2 coqueiros de lado, parece até desenho mal feito. O rádio ficou mudo e, 2 segundos depois, chiou de novo, agora bem perto, como se a voz tivesse saltado de estação, parece mesmo. O marcador de combustível estava no meio, então eu podia seguir sem encostar. A chuva começou com gotas grandes, espaçadas, igual gente que chega atrasada e entra de mansinho. No retrovisor, as luzes da carreta formavam uma coluna que parecia se equilibrar no vazio. Eu tinha o costume de falar sozinho quando a noite ficava funda, reclamava do preço do diesel, agradecia a marcha que entrava, xingava a lombada mal pintada, e repetia, como quem chama um santo, o nome dos lugares que me deram sorte. Tinha acabado de dizer Pinhapim para ver se ficava mais leve quando vi, do lado direito do acostamento, um farol parado. Não era guincho, não era carro de passeio. Era cabine alta, com capô levantado, e a silhueta de alguém em pé, capuz na cabeça, mão no bolso. Eu reduzi por reflexo, a mesma educação que me fazia devolver troco de 20 centavos no pedágio, mesmo quando ninguém conferia. O sujeito levantou a mão, não pedindo carona, mas pedindo que eu diminuísse mais um pouco, igual gente que vai atravessar em média distância do corpo até o barulho. Encostei quase totalmente e abri o vidro, a água fria entrando como tapa de amigo. Precisa de cabo? Perguntei. O homem veio até a minha porta e eu vi que os olhos dele não refletiam a lanterna da minha cabine. Isso só aconteceu uma vez, quando eu era pequeno e o gato da vizinha tinha perdido a luz do olho num acidente de portão. A lembrança veio com o cheiro de chuva no asfalto. Tô sem rádio, ele disse. Você tem como avisar no 19 que o meu menino ficou para trás, antes da curva da balança velha? A voz não pedia, não implorava, não mandava. Era só uma voz arrumando uma frase para a noite caber. Falei que avisava, sim.
Ele agradeceu com a cabeça, voltou pro caminhão dele, e eu engatei com aquele cuidado de quem não quer acordar o resto do mundo. Quando abri o PX, o chiado cresceu, feito panela de pressão desistindo, e veio o mesmo som de caixa de papelão, alguém no 19. Anunciei, companheiro, teu menino ficou antes da balança desativada, sentido norte. E foi nesse segundo, nesse pedacinho de tempo que não parece existir, que a coisa aconteceu. O farol do acostamento apagou de uma vez, como se alguém tivesse coberto com um pano grosso. Olhei pro lado e não havia mais cabine, capô levantado, sombra de gente. Havia o acostamento molhado e um cone de sinalização amassado, com faixa refletiva mordida. Juro que passei a mão na nuca, igual minha mãe fazia quando queria acordar uma lembrança. Depois que a gente vê uma coisa que não entende, todo silêncio vira aviso. O rádio ficou mudo de um jeito que parecia falar mais, o som do motor passou a se repetir como se dissesse não pensa, e eu comecei a notar detalhes que nunca ligava, a fita isolante segurando o parasol, a pedrinha que mora desde sempre na canaleta do vidro e dança 5 milímetros pra lá e pra cá, a etiqueta metade descolada da garrafa térmica. Passei pelo Jatobá, que era mesmo um esqueleto de posto com 2 coqueiros inclinados como se tivessem se cansado de assistir a mesma história, e uma sombra pareceu deslizar no espelho lateral por um segundo, como se alguém tivesse colocado o dedo sobre o brilho. Fiz o que motorista faz quando a cabeça começa a rodar. Parei num acostamento largo, liguei o pisca-alerta e desci para olhar pneu por pneu, fingindo que eu tinha ouvido um barulho que exigia inspeção. A chuva, graças ao vento, não caía, vinha na horizontal, daquele jeito que deixa a barra da calça mais pesada. O cheiro de diesel velho subiu do asfalto e me deu fome de sanduíche com mortadela e vinagrete. Foi então que vi as marcas no chão, começando a uns 30 metros de mim. 4 pistas de pneu que entravam do meio da faixa da direita e iam até o acostamento, onde havia 2 riscos mais fundos, paralelos, como se o suporte da quinta roda tivesse arranhado o chão. No final, nada. Nem grama amassada, nem pedaço de para-choque, nem farol quebrado. Só o fim das marcas, como se o caminhão tivesse decidido, no último segundo, virar fumaça. Eu deveria ter seguido. Qualquer um te diria, engata, mete o pé, deixa a cabeça chegar depois. Mas eu cresci com um pai que consertava as coisas com a mão, que parava para pegar parafuso caído no chão da oficina e dizia que cada peça quer voltar para algum lugar. Resolvi voltar um pouco até a balança velha, devagar, com o alerta ligado, como quem atravessa a sala escura achando o sofá com o joelho. A balança, de perto, era mais triste do que de longe, vidro quebrado, um calendário do ano 2008 preso com prego na parede, um copo descartável amarelado com bituca no fundo, e um quadro de luz aberto, com 2 disjuntores desligados em silêncio. Bati a ponta do dedo na madeira da porta e ela devolveu um som oco que sempre me lembra armário de escola. Chamei sem chamar. Tem alguém aí? A resposta veio do rádio, não da balança. Não era a voz de antes, nem de agora. Era uma gravação de uma conversa que eu já tinha ouvido faz tempo, alguém falando do preço do pneu recapado, outro pedindo para avisar se tivesse blitz na curva da serra, e um terceiro rindo com um assobio no meio que eu reconheci como se fosse família. Era o Gelson, um gaúcho que rodava comigo nos anos em que eu ainda achava que a estrada terminava num lugar. O Gelson morreu com o caminhão na BR, capotado numa curva que ele respeitava, mas naquela noite a voz dele passou no 19 como se estivesse indo buscar um café e voltasse já. Eu deixei o rádio ligado, como quem não tem coragem de desligar respirador, e encostei a testa no volante para ver se a cabeça colocava os pensamentos em fila. A chuva apertou. A água batia no para-brisa e escorria formando veios que se encontravam, se separavam, e eu me peguei lendo o caminho de água como se fosse mapa de fuga. Foi quando vi o menino. Eu digo menino porque não tinha barba, mas podia ter a minha idade antes da estrada me dar rugas que não aparecem em foto. Ele estava parado no canteiro, uns 50 metros à frente, com uma mochila que podia ser de escola ou de oficina, e a mão levantada de um jeito que não é pedir carona, é pedir que você vá mais devagar. Quem roda de noite sabe, a gente reconhece quando o corpo de alguém tenta dizer com o gesto o que a boca não dá conta. Eu desliguei o alerta, engatei e fui. Tá indo pra onde, guri? Perguntei, sem pedir documento pra frase existir.
Ele encostou no estribo, encharcado, e eu estiquei a mão em direção à maçaneta. Proposto, tio. Meu pai ficou para trás. O jeito que ele falou pai tinha o peso exato de quando alguém pega a palavra com as duas mãos. Nem cima, nem baixo, só o meio, que é onde dói e resolve. Eu abri a porta e ele entrou com cuidado para não sujar tudo, como se existisse jeito de não sujar coisa que passa a vida pegando poeira. Sentei, engatei, e o rádio chiou baixinho, como se não quisesse atrapalhar. Qual é teu nome? Mateus. Tá com frio, Mateus? Não. Quer um sanduíche? Quero, mas pode ser depois. Dirigi com a mão leve. Descemos um vale, subimos outro, o limpador trabalhando no ritmo de uma música que eu já conhecia, e a placa do quilômetro apareceu como quem pergunta se a gente tem certeza. Eu ia perguntar do pai dele quando o Mateus falou sem me olhar. Ele disse que o relógio da balança parou no 5. Eu pensei na foto que eu tinha visto outro dia num posto, um quadro com lembranças de usuários antigos. 3 homens em frente a um prédio baixo, um segurando uma sombrinha, e alguém tinha escrito a lápis, atrás da moldura, uma frase torta: assopra antes. Eu quase ri da coincidência, mas o riso não achou onde morar. Teu pai tá com rádio? Não. Tá de capuz? Tá. Eu acho que cruzei com ele. A frase saiu do meu jeito, sem maior nem menor, e, por um segundo, a cabine ficou tão silenciosa que eu ouvi o barulho do meu próprio olho piscando. Levantei o volume do PX só um tico, e a voz do Gelson passou de novo, agora com outro, que eu não lembrava nome, falando sobre uma curva perigosa depois de um trevo apagado. Eu senti vontade de perguntar se alguém mais estava escutando, mas no rádio a gente aprende cedo a não filosofar demais. Pergunta se tem fila na serra, se a PRF tá deixando passar, se tem buraco aberto depois da ponte. O resto, a estrada responde com outras coisas. Passamos por um acostamento largo onde costumo parar quando o corpo pede um cigarro que eu não fumo. Um cachorro caramelo nos olhou como quem reconhece parente de outra casa. Eu quis dizer bole o bichinho, só para puxar assunto, e me calei por respeito a um silêncio que não me pertencia. 3 curvas depois, vi um farol parado. Eu juro que não queria, mas reduzi. Era cabine alta, capô levantado, e alguém de capuz em pé, mão no bolso. Encostei de novo, e o Mateus segurou a barra do banco como quem se pronto para descer. Fica aí, eu disse. Se for ele, eu te chamo. Abri o vidro. A chuva entrou com um cheiro de terra que eu sempre associei a começo de plantio. O homem virou a cabeça, devagar, e eu vi que os olhos dele eram mais escuros do que o escuro. Seu menino tá vindo, falei, sem muito roteiro. Ele assentiu com a cabeça. Diz pra ele não correr. Se correr, a estrada lembra. Aquilo me atravessou feito de sempre, mas com uma roupa que eu ainda não tinha visto. Eu ia perguntar o que ele queria dizer quando o Mateus pulou no estribo, quase escorregou. Eu segurei a jaqueta e o rádio fez um barulhinho pequeno, como quando a gente derruba moedas num copo de vidro. Pai. Eu vou contar como lembro, feito quem desenha com luva. O homem encostou a mão no ombro do menino, não forte, não fraco, só o suficiente. Não sorriu. Não chorou. A chuva, eu juro, pareceu ficar mais fina no pedaço de ar que separava a nossa cabine do acostamento. E, do nada, do lugar onde não tem música, o rádio tocou uma estação que eu nunca pego. Era uma pregação de madrugada, voz grave, falando que alguns relógios tocam para quem já não precisa de hora. Eu pisquei, e quando abri o olho o farol apagou. Fiquei com a mão no volante, sem saber se era hora de falar, até que o Mateus apertou o banco como quem volta de viagem sem mala. Obrigado, tio, ele disse, e só depois me olhou. Onde você quer descer? No posto, pode ser? Acho que descanso um pouco lá. A gente seguiu. 2 quilômetros adiante, o Jatobá apareceu de novo, agora com os 2 coqueiros desenhando sombra de guarda no asfalto. Encostei no pedacinho de pista que ainda não tinha virado buraco, e o menino desceu com a mochila mais leve. Ele não correu, como o pai tinha pedido. Andou na velocidade de quem sabe que cada passo tem sua hora.
Quando chegou perto da porta da antiga lanchonete, virou e levantou a mão. Eu acenei com 2 dedos na altura do volante, o mesmo gesto que eu fazia pro meu pai quando ele me deixava na escola e fingia que não queria entrar. Fiquei alguns minutos ali, ouvindo a chuva bater na lataria do jeito que ela sempre bate, e resolvi dar meia volta. Eu não faço isso, não desse jeito, porque a gente aprende que estrada tem sentido igual rio, mas aquela noite me desmentia com uma educação que nem toda pessoa tem. Voltei devagar até a balança. Entrei mais um pouco. Olhei a parede com o calendário. A mesma foto do quadro do posto estava lá, amarela, pregada com percevejo. Não dava para ver direito, mas parecia a mesma: 3 pessoas, o homem de sombrinha, a calçada brilhando. Atrás da foto, escrito a lápis, uma frase: sempre dá esse tempo. Eu sorri com o canto da boca, daquele jeito que não mostra dente. Quando retomei a rodovia, 50 metros adiante, tinha um trecho de asfalto mais escuro do que o resto, como se alguém tivesse passado pano. Em cima, um parzinho de coisas que você reconhece de longe, uma pulseira de elástico com contas de plástico azuis e um chaveiro de caminhãozinho de metal. Parei. Desci. Peguei. Não eram molhados de chuva, mas de gelo que não derrete, o que não faz sentido nenhum, a não ser para quem aprendeu a aceitar que estrada gosta de guardar temperatura que ninguém mediu. Coloquei os 2 no porta-luvas, fechei e prometi em voz alta, porque promessa dita baixa não vale, que, no primeiro posto com capela aberta, eu ia acender uma vela. No graal, já quase de manhã, a moça do caixa me perguntou se eu estava bem. Eu devia estar com cara de quem ouviu um rádio falar com gente que não fala. Respondi que sim, pedi pinga de boutique num café preto que cheira a lembrança, e fiquei olhando a televisão sem som, o barista batendo a colher no balcão, e um rapaz limpando o chão com rodo e atenção de artista. Quando saí, peguei o rádio de novo, o PX no 19, e deixei um recado que não sei para quem era: companheiros, quem passar pelo 274, lembra de reduzir. Tem um menino que não precisa correr. Deixa os faróis no baixo e faz de conta que o relógio tá no 5. O rádio chiou forte, uma voz que eu não reconheci disse recebido, e o resto foi o barulho do motor dizendo casa devagar. Eu aprendi, naquela noite, que tem frete que a gente não faz na nota. O papel não registra, a empresa não paga, o GPS não grava. Mas ele anda junto, vai atrás, passa na frente quando o trânsito engarrafa a memória. Cheguei em Valadares com 1 hora adiantado, o que só acontece quando a estrada resolve me esconder dos seus atrasos. Na portaria, o segurança assinou minha entrada e perguntou se eu tinha pegado muita chuva. Eu disse que não. Ele não acreditou. Na cabine, antes de desligar, abri o porta-luvas. A pulseira estava seca. O chaveiro também. Dentro dele, dobrado no espaço oco, um papelzinho branco com caneta azul: assopra antes. Desde então, quando o relógio do painel marca 5 e não é 5, eu diminuo o som do rádio, reduzo uma marcha e deixo o caminhão falar o idioma dele. Se alguém no acostamento levantar a mão do jeito de quem mede a distância do barulho até o corpo, eu paro. E, quando o PX chia baixinho e aparece uma voz que parece sair de dentro de um papelão, eu respondo com o meu prefixo como quem diz tô aqui. Nem todo mundo acredita. Mas quem rodou de madrugada suficiente para lembrar do nome das curvas sabe, algumas estradas repetem as pessoas que elas não quiseram perder. O resto é a gente que assopra, como a cozinheira escrevia no papel alumínio, só para ver se esfria a parte que dói antes de dar a próxima colherada. Eu nunca fui de acreditar em história de estrada. Cresci ouvindo os veteranos da firma falando de luz que acompanha na beira do mato, de mulher de branco no meio da pista e de rádio PX pegando voz de gente que já foi. Eu ria, dava de ombros, seguia a viagem. Caminhão não anda com medo, anda com diesel. Na noite em que eu peguei a 262 sentido oeste com a carreta carregada de papel bobina, o painel marcava 11h42 quando saí do pátio. O céu estava limpo, mas a serra sempre inventa clima. Dei seta, entrei, alinhei na faixa da direita e deixei o motor falar. Era para ser mais uma noite igual a tantas, 2 cafés,
uma parada para abastecer, outra para estirar as pernas, música baixa, olhos na curva. Foi e não foi. No rádio PX, canal 19, tinha pouca gente. Um ou outro comboio avisando balança, um pé de chumbo reclamando de lombada eletrônica sem aviso, mais silêncio do que conversa. De vez em quando, eu dizia meu prefixo por costume, aqui é o Arara, seguindo limpo, e recebia um boa preguiçoso, desses que cabem em qualquer hora. Passada a entrada de Campo Claro, a estrada muda de humor, mata mais fechada, acostamento estreito, aquelas placas de curvinha que parecem sorrir com maldade. O relógio virou meia-noite e o vento deu uma arranhada na lataria, como se a noite tivesse unha. Foi ali, pouco depois do quilômetros 312, que o farol mordeu uma placa velha, meio torta, com letras gastas, posto Recreio, quilômetros 318, 24 horas. Eu não lembrava de posto naquele ponto. Fiz a conta rápida, tanque estava em meia vida, dava para tocar até o 352 sem dor, mas um café e um banheiro nunca atrapalham. E tinha outra coisa, o painel mostrava uma bobagem de vibração no sétimo bico que eu vinha ignorando, e ia aproveitar a parada para dar aquela atenção que evita pepino maior. A rádio ficou muda de repente, como se alguém tivesse girado um botão de silêncio. O ar mudou de temperatura, não foi frio, foi um fresco estranho, cheiro de água parada. Diminui um pouco, setei pro acostamento só para conferir pneu e cinta. Tudo em ordem. Voltei. A cada quilômetro, uma dessas placas antigas de Recreio 24 horas aparecia, com setas que brilhavam um dourado morto sob o farol. Passei por um viaduto onde o asfalto muda de textura e, logo adiante, vi a entrada. Um trevo simples, 2 árvores retorcidas, letreiro de ferro com lâmpadas queimadas e o nome do posto pintado em azul desbotado. Entrei devagar, já com aquela sensação de quem pisa em sala de aula vazia depois do recreio. O pátio era grande, chão de brita misturada com resto de asfalto. Havia 2 bombas velhas, daquelas que parecem cilíndricas, com plaquinhas de preço que a gente já não vê mais, e uma marquise comprida com a sombra recortada pela luz de um poste solitário. Estacionei perto, no pique de quem sabe onde encostar para sair fácil depois. O barulho do motor ficou enorme por um segundo e depois sumiu quando girei a chave. O silêncio que veio em seguida tinha peso. Pesei no chão e senti um miúdo de cascalho gemer. Lá dentro, atrás do vidro, vi uma mulher com uniforme vermelho, parecia vermelho, arrumando xícaras. Abri a porta, a sineta deu aquele tilintar que só existe em lugar que já fechou muitas vezes. Boa noite, motorista. Café? A voz dela era firme, de quem sabe falar com gente que passou do sono e da pressa. A plaquinha no peito dizia Rita. O balcão tinha marcas de copo como anéis de lua, e a cafeteira de vidro vinha borbulhando um marrom confiável. Melhor palavra que inventaram, café, eu disse, sorrindo com o lado mais acordado do rosto. E banheiro, se tiver. Tendo. Fica ali no fundo, logo depois da prateleira de correia. Leva a chave. Ela levantou um chaveiro enorme com um pedaço de madeira escrito, mas queimado a ferro. Peguei a chave. Enquanto caminhava, reparei nas prateleiras, correias, aditivos, desengripante, bolachas de maisena, garrafas de refrigerante de rótulo antigo, mapas de estrada plastificados que ninguém mais compra. Ao lado do freezer, um mural de avisos. Procura-se frete de retorno, vende-se eixo traseiro, aluga-se quarto, procura-se cachorro caramelo, sem rabo. Parei um instante por nada. O banheiro tinha azulejo branco gasto, espelho com mancha de prateado indo embora pelas bordas, torneira que rangeu antes de cuspir água. Lavei o rosto, respirei fundo, olhei para mim como quem confere se ainda é o mesmo que entrou. Na porta, um relógio de parede marcava 3h18. Achei curioso, o posto era no quilômetros 318, o relógio parado em 3h18. Coincidência besta, anotei no bolso da cabeça e voltei. A Rita já tinha servido um café preto, um copo d'água e deixado do lado um pão de queijo de padaria que provavelmente tinha sido ótimo às 5 da manhã. Eu agradeci, sentei e desliguei à pressa. O rádio PX, no meu bolso do colete, deu um sopro de estática, nada que virasse palavra.
Do outro lado do balcão, um senhor alto, camisa xadrez, cabelo branco bem penteado, mexia em uma gaveta com chave. Ele não olhou para mim, mas falou: "A serra tá ruim depois do 330. Queda de barreira pequena. O DNR passou mais cedo e deixou meia pista." "Valeu pelo toque", respondi. "Não vi ninguém no rádio falando." "O rádio falha depois da ponte do funil", disse ele. "Sempre falha." Olhei pela janela. No pátio, além do meu, tinha um outro conjunto encostado longe, uma prancha sem carga, cabine antiga pintada de azul marinho. Luz fria no teto da cabine, mas ninguém dentro. Na parede ao lado da porta, um quadro com fotos amareladas, time de futebol do posto, churrasco de fim de ano, caminhões posando como bicho de exposição. Numa delas, reconheci o letreiro ainda novo, Posto Recreio, 24 horas. A data no canto, 1987. "Faz tempo que esse posto tá aqui, né?" Comentei, mais por encher o silêncio do que por curiosidade. "Desde 86, disse a Rita. "Já viu de tudo: caminhão que casou aqui, caminhão que morreu aqui, motorista que achou irmão, motorista que perdeu pai. A estrada passa fazendo barulho, quem fica, escuta." "Quer mais café?" Aceitei. Quando ela se virou para pegar a garrafa, notei um detalhe: nas mãos dela, as unhas curtas e limpas, mas no punho esquerdo um relógio de pulso de ponteiro parado. Resolvi brincar. "Vai ver, é moda do lugar, relógio que não anda." Ela sorriu de canto. "Aqui o tempo tem suas vontades. Às vezes resolve não passar. Ou passa tudo de uma vez quando não estamos olhando. Melhor não peitar." O homem da camisa xadrez encerrou o mexerico na gaveta e veio na direção do balcão. "Precisando calibrar ou dar uma olhada em bico, tem o seu Batista lá fora. Ele mexe no que os outros desistem. Não repara nas mãos cheias de graxa, a graxa gosta dele", disse, como quem entrega uma credencial. "Vou aproveitar sim", falei. Tava sentindo vibração no sétimo. Ele fez que sim com a cabeça, como se confirmasse coisa que já sabia, e saiu pela porta traseira. A sineta tocou outra vez. A Rita encheu meu copo mais um dedo. Foi nesse meio minuto de café que o rádio do balcão, um desses antigos com antena retrátil, chiou alto e pegou uma voz limpa, como se alguém falasse do lado de fora da janela. "Recreio, aqui é o Batista. Traz a lanterna grande." A Rita não se espantou. Pegou uma lanterna de cabeça de vidro grosso, parecia coisa de faroleiro, e deixou sobre o balcão. "Se for lá fora, leva isso. O Batista perde a dele por esporte." "E onde é lá fora?" Perguntei, já sorrindo do absurdo. "Segue a lateral da marquise até o fim, vira à direita. Tem um galpão com pé de jabuticaba do lado. Ele vai estar ouvindo o motor só de encostar o ouvido." Levei a lanterna, que pesava como lembrança ruim. Do lado de fora, o pátio parecia maior do que na chegada. O poste zumbia um zumbido que mais parecia cachorro dormindo. No fim da marquise, a brita mudou de som, ficou mais oca, mais profunda, como se sob meus pés houvesse um piso de madeira. Virei à direita. O galpão estava lá, porta aberta o suficiente para um homem passar. O pé de jabuticaba, carregado de frutos escuros mesmo de noite, parecia ter sido desenhado com carvão. "Boa noite", falei, entrando com cuidado. "Boa noite nada", respondeu uma voz grossa. "Noite só fica boa quando o sujeito sai inteiro. Liga essa lanterna aqui." Apontei para onde ele indicava. O seu Batista era um homem grande, de boné surrado, barba por fazer e mãos que contavam história. Trazia um estetoscópio de mecânico na orelha, desses que parecem ajudante de médico. "Sem me olhar", disse. "Sétimo bico vibrando, não é?" Sorri, meio desconcertado. "A Rita te avisou?" "A Rita sabe de muita coisa. Mas essa eu ouvi daqui. Tem ruído repetido de 900 para 1100 giros. Parece couve cortando grossa. Vamos tirar e limpar."
Enquanto isso, me conta de onde você vem. Contei. Montes Claros, papel bobina, descarga em contagem, retorno em aberto. Ele assentiu em pontos que só ele entendia. Tirou o bico com uma destreza de quem nasce sabendo e começou a desmontar como se tocasse violão. O galpão tinha cheiro de óleo, mas também um quê de fruta madura do pé ali do lado. Por um segundo, e isso eu só admito porque já passou, me veio um cheiro de cigarro dos antigos, aqueles fedidos que os velhos fumavam no bar. Ninguém fumava, claro. Ou fumava e eu não via. Posto novo, né? Arrisquei, ainda preso na lógica de quem não aceita o absurdo de cara. Ele riu de leve. Novo? Depende de que dia seu relógio escolheu. Tem noite que é 1989 aqui. Tem noite que é 2002. Hoje tá com cara de 1995. Não pergunta como eu sei. Eu só sei. Faz tempo que o recreio reaparece quando alguém precisa. Nem sempre a pessoa percebe. Tem quem passa batido. Tem quem entra, toma café e esquece no mesmo minuto. Tem quem fica preso aqui até entender por que veio. Olhei para o bico na mão dele, para o meu caminhão lá na frente, para a marquise que agora parecia mais alta do que quando eu entrei. Não comentei. A lanterna piscou uma vez e estabilizou. Ele devolveu o bico limpo, montou, me mandou ligar o motor. A vibração sumiu como problema que nunca existiu. Voltei o caminhão para perto da bomba por reflexo. Quanto te devo, seu Batista? Dever? Ele pareceu procurar a palavra. Deve nada. Aqui a moeda é outra. Só me promete uma coisa: quando passar do 330, reduz antes da curva do funil. Vai ter barreira. E, se ouvir alguém pedir carona com voz de menina, não pare. Por mais que doa, não pare. A frase entrou em mim como pedra pequena no sapato. Dói pouco, mas não dá para esquecer. Paguei o diesel, que a Rita anotou num bloquinho com cabos de aço invisíveis. O valor parecia fora do tempo, barato demais, mas não discuti. No balcão, ela embrulhou um sanduíche de mortadela numa folha de papel manteiga que tinha o logotipo do posto, daqueles que ninguém imprime faz décadas, e colocou um bilhete junto. Entrega isso quando souber para quem é. Você vai saber. Voltei pro bruto com um embrulho e uma lanterna que eu não lembrava de ter trazido, mas agora estava no banco do carona. Liguei. Antes de sair, olhei pelo retrovisor. Vi a Rita parada na porta, mão na cintura, e o seu Batista 2 passos atrás, limpando a graxa como quem limpa a saudade. A sineta tocou outra vez quando fechei a janela. Eu ia dar seta quando o rádio PX, mudo há horas, pegou uma voz de homem que eu nunca tinha ouvido. Arara, atenção no 330. Mantém direita. Quando a ponte aparecer, conta 5 segundinhos antes de cruzar. Entendeu? 5. Quem fala? Perguntei, seco. Silêncio. Só estática. Saí do posto com a marquise diminuindo no espelho como quiosque de praia visto de longe. Andei 2 quilômetros e o painel voltou a ser o que sempre foi. O rádio tocou uma moda qualquer, o farol recolheu a estrada, e o mundo ficou de novo explicado o suficiente para eu aceitar. No quilômetros 327, as placas de curva começaram a nascer do mato com uma insistência de professor particular. Reduzi. No 329, o cheiro de terra úmida subiu do barranco. A curva do funil se aproximava. E foi exatamente antes da ponte que eu vi uma menina na beira da estrada, uns 8 anos, vestido claro, cabelo preso num rabo torto, braço levantado sem força pedindo carona. O coração travou. O seu Batista no ouvido, não pare. A mão da menininha tremia do jeito que a gente reconhece quando alguém está com frio de dentro. Eu quase pisei no freio, quase. Em vez disso, contei: 1, 2, 3, 4, 5. Cruzei a ponte. No meio, a cabine encheu de um cheiro de jabuticaba esmagada. Do outro lado, o rádio chiou e secou. Olhei no retrovisor.
A menina não estava mais. Nem ponte. Nem nada além da estrada que eu conhecia. Foi quando a bobina do filme da minha cabeça começou a rodar histórias que eu não queria ver. Gente que pega carona que não existe, gente que volta para agradecer o café e encontra só mato, gente que recebe bilhete enrolado junto com sanduíche e só abre quando precisa. Parei num recuo, respirei. Abri o embrulho. Mortadela e mussarela, pão fresco como se tivesse saído agora do forno de um lugar que talvez não exista mais. O bilhete tinha letra bonita. Se você cruzou sem parar, obrigada. Não era para você. Se algum dia tiver que seja rápido. Assinado, Rita. Dobrei o papel como quem dobra uma camisa de alguém que viajou. Comi metade do sanduíche devagar, como se mastigasse uma história. O resto deixei separado, sem saber por quê. Liguei o caminhão de novo e segui. No quilômetros 338, havia luzes e homens com colete refletivo, barreira de fato, cones, meia pista. Um policial rodoviário me mandou baixar o vidro, perguntou de onde, para onde, tudo beabá. E então, do nada. Parou para alguém na ponte? Não. Ele assentiu, o rosto sem expressão de quem aprendeu a não espantar o que não precisa ser espantado. Fez certo. Boa viagem, motorista. Arranquei. Só fui falar de novo no PX quando o marco 350 ficou para trás. E ainda assim, falei pouco. Na minha cabeça, as horas viraram um tapete corrido com fios puxados por mãos que não são só da gente. E foi só quando encostei no pátio da empresa, já com o sol batendo de lado na cabine, que percebi, a lanterna do posto estava ali, no banco. Pesei na mão. Fria ainda. Ao lado, o papel do bilhete, dobrado 2 vezes, tinha ganhado um amassado novo, como se alguém tivesse tocado sem que eu visse. Fiz a entrega, assinei papéis, ouvi piada de amarrador. Quando voltei ao caminhão para levar pro box, o rádio PX, que eu tinha desligado, acendeu sozinho e falou com a voz do Seu Batista, limpa como o dia claro. Arara, quando der saudade de duvidar, passa no 318. Nem sempre a gente tá aberto. Mas quando abrir, entra. Traz o relógio. Olhei para meu pulso. Eu não usava relógio. Mas, de um jeito torto de entender, eu sabia o que ele estava pedindo. Voltei a falar do tal posto só 2 dias depois, já de volta na garagem, quando a gente senta naquele banco de cimento encardido perto do lava-rápido. Estava o Naldo, o Careca e o Pardal. Cada um com seu copo de café forte e a mania de rir de tudo que parece meio impossível. Contei por cima, a placa antiga, a Rita, o Batista, o sanduíche de mortadela embrulhado em papel que parecia de outra década. O Careca riu de primeira. E, Arara, caiu no posto fantasma. Eu ri sem graça, mas o Naldo balançou a cabeça devagar, diferente. Já ouvi essa fita do 318. Meu tio rodava quando aquilo era posto de verdade. Disseram que fechou em 90 e pouco, depois que o dono morreu de repente dentro do escritório. O relógio da parede travou bem na hora. Ele tomou um gole e acrescentou, o nome da filha dele era Rita. Senti o café amargar de um jeito que não vinha do pó. Não comentei nada. Guardei no bolso a vontade de rir e fingi que só era coincidência. Mas na noite seguinte, antes de sair, abri o porta-luvas para pegar a nota de pedágio e a lanterna estava lá. Eu tinha certeza que tinha deixado no baú. Peguei na mão, fria, pesada, sem marca de fabricante. Lembrei da voz no PX, quando der saudade de duvidar, passa no 318. Não sou homem de caçar assombração, mas também não sou de deixar mistério me engolir. Resolvi arriscar. A viagem era leve, carga de embalagens plásticas, destino Divinópolis. A rota passava perto. Fiz as contas, se desse errado, eu só gastaria meia hora. Se desse certo, talvez eu dormisse mais em paz. Cheguei na altura do quilômetros 318 por volta das 3 da tarde. Céu aberto, sol duro, claridade que mostra até o que não queremos ver.
Olhei para a direita, esperando ver as árvores tortas, a placa, o trevo. Não havia nada. Só mato crescendo alto, resto de asfalto rachado que talvez um dia tivesse sido entrada. Diminui, e encostei. No acostamento, um senhor vendia mel em potes plásticos. Perguntei. Aqui não tinha um posto, não? Ele ajeitou o chapéu de palha e respondeu. Tinha, sim. O recreio. Fechou em 95, depois que um caminhão explodiu no pátio. Dizem que morreu gente. Nunca mais reabriram. Mostrei a lanterna. Ele franziu o senho. Essa lanterna era do Batista. O mecânico. Ele morreu naquele acidente. Como é que você tem isso? Minha boca secou. Inventei qualquer desculpa, que tinha achado numa feira de usados. O velho me olhou desconfiado, mas não insistiu. Comprei um pote de mel só para encerrar o assunto. Voltei pro bruto com as mãos tremendo mais do que o normal. De noite, a estrada se alongou como um corredor sem fim. Cheguei perto do 318 já perto da meia-noite. O painel piscava luz de reserva, como se tivesse combinado com a história. Pensei em passar reto. Mas quando vi, já estava dentro. O posto estava lá de novo, igualzinho, bombas antigas, marquise, luz amarela, a Rita no balcão. Só que dessa vez tinha gente no pátio. Os 3 caminhões encostados, motor desligado, mas cabine iluminada como se os motoristas estivessem lá dentro. Parei e entrei. A sineta tilintou. A Rita sorriu como se eu fosse freguês de anos. Voltou. Voltei. Preciso abastecer. Sempre precisa, aqui. Senti o cheiro do café, o mesmo de antes. No canto, um rádio tocava uma moda antiga, bem antiga, dessas que a gente só ouve em fita cassete esquecida. Pedi café. Ela serviu sem eu pedir. No balcão, vi outro detalhe, um porta-retratos pequeno com uma foto do Batista, mais novo, sorriso aberto, segurando a mesma lanterna que estava comigo. A senhora conheceu o Batista? Perguntei, quase sem voz. Ela abaixou os olhos. Conheço. Ele sempre está por aqui. Antes que eu dissesse mais, a porta dos fundos abriu. O Batista entrou, limpando as mãos numa estopa, como se tivesse acabado de mexer em motor. Ele olhou para mim, olhou para a lanterna no meu bolso e disse: Agora entendeu? Entender o quê? Que a estrada guarda os que não chegaram. As palavras bateram fundo. Lembrei da menina pedindo carona. Lembrei do bilhete no sanduíche. Lembrei do relógio travado em 3h18. O Batista se aproximou devagar. Você tem escolha. Pode esquecer, como tantos esquecem. Ou pode carregar um pedaço do posto com você, até o dia em que precisar de verdade. Ele estendeu a mão. Entreguei a lanterna. Ele sorriu de canto, como quem recebe notícia boa e triste ao mesmo tempo. Virou-se, sumiu pela porta de novo. A Rita serviu outro café. Não tenha pressa de ir. Mas eu já estava com pressa. Paguei, saí. No pátio, os caminhões estavam apagados, sem luz, sem ninguém. O meu bruto ligou de primeira, mas o rádio pechisseou alto, quase gritando. No meio da estática, uma voz de criança disse: Obrigada por não parar. Meu corpo inteiro arrepiou. Engatei a primeira e saí sem olhar para trás. No retrovisor, o posto parecia se desfazer em sombra, como se fosse desenho na areia. A estrada voltou a ser só estrada. Mas no porta-luvas, junto com meus documentos, encontrei de novo o bilhete da Rita, a só pra antes. Voltei a passar pelo quilômetros 318 algumas vezes, sempre com o coração acelerado. Nem sempre o posto aparecia. Às vezes só havia mato alto e acostamento quebrado. Outras, parecia que ele surgia meio apagado, como se fosse um retrato mal revelado. Eu tinha medo de parar. Só diminuía, rezava baixo e seguia.
Mas numa madrugada de chuva grossa, com a lona da carreta batendo forte e o limpador mal dando conta, a reserva acendeu no painel. O próximo posto real ficava a quase 40 quilômetros. Eu sabia que não ia dar. Foi então que a marquise surgiu, iluminada, o letreiro enferrujado piscando recreio. Encostei. O pátio estava cheio de poças, cada uma refletindo mais sombra do que luz. Desci. As botas afundaram na lama misturada com óleo. A Rita estava no balcão, mas parecia diferente, mais séria, menos sorriso. No canto, o relógio da parede marcava 3h18, imóvel. Voltei porque não tive escolha, falei, sem querer parecer corajoso. Ela só serviu o café. Não perguntou nada. Na parede, atrás dela, havia agora uma foto que antes não estava: o Batista, a Rita mais jovem e um homem de terno que eu nunca tinha visto. Todos de frente para um prédio grande, com placa de hospital. A legenda escrita à mão: inauguração, 1984. Esse hospital ficava aqui perto? Perguntei. A Rita assentiu. Ficava. Fechou na mesma época. A estrada esqueceu dele. Na mesma hora, a porta dos fundos rangeu. O Batista entrou de novo, com a lanterna na mão. Só que dessa vez, ele não parecia inteiro. Sua pele tinha o mesmo tom das lâmpadas frias de hospital. Ele apontou para mim. Se quer entender, precisa ver onde tudo começou. O medo fez minha garganta secar, mas o corpo levantou sozinho. Saímos pela lateral do posto. O vento carregava cheiro de éter, mesmo na chuva. Seguimos por uma estradinha de terra que eu nunca tinha notado. No final, estava lá, o prédio enorme, janelas quebradas, vidros sujos, uma placa caída que dizia Hospital Municipal São Damião. As portas estavam escancaradas. Entrei com o Batista e a Rita. O saguão tinha bancos enferrujados, fichas espalhadas pelo chão, uma maca de rodas tombada no canto. As paredes descascadas ainda mostravam faixas azuis, típicas de hospitais dos anos 80. O relógio da recepção também marcava 3h18, parado. Subimos pelas escadas. Cada passo fazia eco como se dezenas de outros pés acompanhassem. No terceiro andar, o corredor estava cheio de portas semiabertas. Dentro dos quartos, camas com lençóis amarelados, mesas de cabeceira com copos de vidro, e até prontuários com nomes que já soavam distantes. O vento fazia as cortinas balançarem como se alguém respirasse nelas. O que é isso? Perguntei. Por que me trouxe aqui? O Batista respondeu com voz grave. Porque nós nunca fomos embora. Naquele momento, portas começaram a bater, uma a uma, cada vez mais próximas. O som ecoava como se fosse uma contagem regressiva. Rita segurou meu braço. Não corra. Só escuta. As batidas cessaram quando a última porta fechou com estrondo. O corredor ficou em silêncio, exceto por um barulho metálico, repetitivo, como de lanterna batendo em corrimão. O Batista levantou o objeto e disse: aqui dentro, 3h18 nunca acaba. É sempre o momento em que tudo parou. Olhei em volta. As paredes começaram a tremer levemente, como se o prédio respirasse. As luzes mortas piscavam sem energia. Vi vultos andando nos quartos, enfermeiras de touca branca, pacientes de pijama listrado, todos pálidos, andando sem pressa, como se repetissem rotinas que já não pertenciam a ninguém. A Rita sussurrou: eles só querem que alguém veja. Meu corpo inteiro queria sair correndo, mas algo me manteve preso. O Batista apontou para uma das portas. Empurrei. Dentro, um leito vazio, mas no criado mudo havia um bilhete molhado: assopra antes. O mesmo recado. Senti o chão vibrar, como se caminhões passassem por baixo da fundação. O vento trouxe cheiro de sopa de capelete misturado com fumaça. Minha cabeça girou. E então, do nada, ouvi no PX do bolso, estática, seguida da voz de criança: obrigada por voltar. Caí de joelhos.
Quando levantei a cabeça, o hospital estava vazio de novo, paredes nuas, sem ninguém. Só a chuva batendo nas telhas. A Rita não estava mais, o Batista também não. A lanterna, porém, estava na minha mão outra vez. Corri. Saí pelo saguão, tropeçando nos papéis, descendo degraus como quem foge de si mesmo. Cheguei na estrada e vi o meu caminhão parado, faróis apagados, como se nunca tivesse ligado. Entrei, girei a chave. O motor pegou com um ronco rouco, mas pegou. Respirei fundo, engatei a marcha. Pelo retrovisor, vi o hospital sumindo, dissolvendo-se na chuva como se fosse feito de vidro. De volta à BR, parei no primeiro posto real que encontrei. Pedi café. O frentista perguntou se eu estava bem, porque eu estava branco como giz. Não respondi. Só puxei o celular, abri o bloco de notas e escrevi: nunca parar no 318 de madrugada. Nunca entrar no hospital. Se ouvir o relógio bater 3h18, assopra antes. Guardei o celular no bolso. A estrada me esperava. Mas a sensação de que alguém ainda estava sentado no banco do carona nunca foi embora. Eu sempre gostei mais da estrada de madrugada. A pista fica larga como se tivesse finalmente espaço para respirar. O rádio não briga com as vozes dos outros carros, e o motor canta num tom que só quem dirige há anos reconhece. É uma melodia baixa, que se mistura com o vento que entra pela fresta da janela e o cheiro de diesel que não sai da roupa nem depois de 3 lavagens. Meu nome é Marcelo, mas na boleia me chamam de céu nublado, por causa do jeito que fico olhando a linha do horizonte como se ela pudesse mudar de cor se eu insistir. Não muda, claro, mas às vezes parece que muda só para me fazer companhia. Saí do pátio do posto às 22h41, com o tanque cheio e um café ruim morando no estômago. O despacho era simples: coletar paletes numa indústria perto do anel rodoviário, cruzar a serra pela madrugada e entregar tudo num centro de distribuição no outro estado antes do meio-dia. No papel, um frete banal. Na vida, frete nenhum é banal. Cada viagem traz um detalhe novo, e é esse detalhe que fica. Nesse dia, o detalhe começou pequeno. O ponteiro do relógio do painel, teimoso, marcava 22h41 desde a hora que liguei o caminhão. Eu bati com o dedo no vidro, dei uma risadinha de canto e comentei sozinho: não começa, não, do jeito que a gente fala com as coisas quando precisa que elas colaborem. O relógio respondeu com o silêncio de sempre. Não era a primeira vez que ele inventava moda. A primeira hora foi redonda. A pista quase vazia, poucos faróis, um ou outro ônibus com luz azul, 2 caminhões de boi vindo no sentido contrário soltando um cheiro que antecede o barulho. Liguei o PX no canal 19 por costume, mais para escutar o ronco alheio do que para falar. Vozes espalhadas, uns 2 apelidos novos, piadas que não dá para repetir fora da estrada. Gosto de saber que tem gente por perto mesmo quando não aparece ninguém no retrovisor. A solidão da cabine é um tipo de solidão boa, mas precisa de solo. O som ao fundo é esse solo. No quilômetros 214 eu passei por um trevo que sempre me dá um arrepio bobo. Nada demais ali, só um retorno mal feito e um varal de luzes de um restaurante que fecha cedo. Talvez porque, há uns anos, eu tenha parado ali para ajeitar uma cinta e encontrado um bilhete preso na porta do banheiro masculino: se demorar demais, bate 3 vezes. Não era recado para mim, claro, mas ficou na cabeça. De madrugada, os bilhetes lembram promessas que a gente não fez. Um pouco depois, começou a garoar. Aquele chuvisco que mais faz barulho no para-brisa do que molha a pista. Assim que o primeiro pingo riscou o vidro, o rádio chiou. E não foi chiado de estática, foi uma espécie de suspiro ardido, como quando alguém tenta falar num telefone antigo e a ligação entra em câmara lenta. Abaixei o volume por reflexo e, na mesma hora, a voz entrou clara, mas baixa, feminina, sem apresentação: céu nublado, direção leste, cuidado com o túnel. Levei um susto que me subiu pelos braços. Não falei nada, apertei o PTT e só soltei um "quem tá na escuta", meio rindo para disfarçar a pancada do coração. Silêncio.
Voltei o volume, o chiado sumiu, a música ruim da rádio comunitária da cidade seguinte reapareceu como se nada tivesse acontecido. Fiz o que todo caminhoneiro faz quando alguma coisa foge do manual. Dei mais uma olhada nos retrovisores e fingi que era impressão. No quilômetros 227, peguei a subida longa da serra. O motor agradeceu a terceira reduzida. Passei um caminhão de areia que ia cantando um forró antigo, e fui em frente. O relógio do painel ainda parado em 22 horas e 41. O celular, no suporte, marcava 0h03. Estiquei o pescoço, soltei o ombro. A noite tinha aquela cor que só existe em estrada de serra, uma mistura de grafite com prata. E foi ali que vi os 7 faróis à frente, alinhados como se estivessem amarrados por um fio invisível. 3 caminhões baú, 2 graneleiros e 2 cavalos mecânicos puxando nada. Eu reconheço o comboio à distância, dá para sentir no ar quando os motoristas combinaram alguma coisa. Esse parecia ensaiado. Mantinham a mesma distância entre si, como em desfile. Mas não tinha ninguém falando no rádio sobre eles. Nenhum posso encostar, ou tá livre por aí. Só os faróis desenhando linhas. Eu preferi segurar a distância. Comboio que não fala me dá preguiça. Fiquei uns bons minutos acompanhando, sem pegar vácuo. Foi quando notei outra coisa: todas as placas estavam cobertas de lama, não aquela lama nova, mas uma crosta seca, velha, que ninguém se dá ao trabalho de tirar. E me deu um incômodo ver aquilo num comboio tão certinho. Caminhão que roda certinho costuma ter placa limpa. É mania de quem cuida. A subida terminou num platô onde, lá na frente, a serra abre um túnel pequeno, desses de mão dupla, sinalizado por refletores que sobrevivem por teimosia. Conheço o túnel desde moleque. Meu pai parava antes dele para ver se os faróis estavam no alto. Dizia que túnel é boca de gente grande, e boca de gente grande engole quem passa sem pedir licença. Besteira de pai que vira regra. Eu automaticamente baixei um tom do rádio e ajeitei as costas no banco. Os caminhões do comboio entraram no túnel sem reduzir, mantendo a distância como se não fosse túnel coisa nenhuma. Quando eu cruzei a boca, a escuridão me abraçou de um jeito diferente, mais denso. Senti o som do motor entrar num buraco, a vibração do volante mudou 1 milímetro, o tipo de milímetro que anos de estrada ensinam a perceber. Era como se o túnel tivesse mais túnel do que o normal. Olhei o odômetro por tique nervoso, e foi aí que o painel resolveu acender todas as luzes por um segundo: óleo, bateria, abraços, tudo, e apagar. Não apagou de desligar, apagou de piscar, como se o caminhão tivesse piscado. Acelerei só um pouco, mas para dizer a mim mesmo que estava acordado. Quando saí do outro lado, o comboio não estava mais ali. Não era possível que tivessem sumido. A saída do túnel dá num trecho em curva leve, e você enxerga, por uns bons 15 segundos, tudo que foi pela frente. Eu estava a uns 180 metros do último quando entrei, no muito. Não tem como 7 caminhões abrirem tanto assim sem eu ver. Reduzi, encostei 2 pneus na faixa de emergência, abri pisca-alerta, deixei o motor ronronar baixo e esperei ouvir alguma coisa no PX. Nada. O vento de serra, o barulho leve da garoa, e o meu coração fazendo um barulho grande demais para caber no peito. Fiquei ali 1 minuto, talvez 2. E então, atrás de mim, lá longe, muito longe, eu vi os mesmos 7 faróis alinhados saindo do túnel, de novo. Como se tivessem acabado de passar por onde eu passei. A primeira vontade foi rir, porque a cabeça faz isso quando não entende, e, para disfarçar. A segunda foi voltar a rodar, porque caminhão parado na serra de madrugada é convite para problema. Tirei o alerta, entrei na pista, e assim que embiquei de novo, o rádio pegou a voz feminina mais uma vez: céu nublado, não entra na fila. Eu não queria entrar na fila mesmo, mas ouvir isso me deu calafrio. E eu disse alto, só para alguém me ouvir, mesmo que fosse só eu: não vou entrar não. Abri uma distância confortável. Os 7 mantinham o mesmo balé silencioso. Pensei em pegar a placa de um deles para checar depois no posto, mas era tudo lama, lama velha, seca, com cheiro de pó molhado. Nessa hora, um detalhe idiota me atravessou.
Um dos cavalos tinha pendurado, no para-brisa, um terço de madeira com um crucifixo preto. O pingente sacudia pouco, porque o caminhão ia liso. Eu conheço esse terço, não aquele, mas esse tipo. Vende no posto da divisa, um senhor indígena faz com a filha. Comprei 2 no ano passado. Era como ver uma pessoa com a mesma cicatriz que a sua. A paisagem mudou para aquela sequência de descidas suaves e retas longas. Lá na frente, os 7 viraram à direita num trevo que leva a uma estrada municipal antiga, quase ninguém usa de madrugada. É caminho mais curto? É, mas eu jamais pego por ali à noite, porque tem mais buraco, menos acostamento e menos luz. Eles foram. Eu, teimoso, segui. Queria entender. É feio admitir, mas a curiosidade, a essa hora, vale mais do que a prudência. Eu virei junto, a uma distância que dava para recuar se precisasse. A estrada municipal parecia uma fita guardada no fundo de uma gaveta. O asfalto tinha marcas de remendo como costura mal feita. Os coqueiros na lateral dançavam com o vento que descia da serra. A garoa ficou mais fina e mais fria. Lá adiante, um pórtico de ferro anunciava o nome de uma antiga pedreira desativada. E foi de lá que, sem aviso, apareceu uma luz de posto onde não há posto nenhum. Eu conheço aquela região como a palma da mão. Ali ficava um pátio de balança que fechou há uns 8 anos. Agora, de repente, a marquise brilhava com tubos de LED novinhos, e dava para ver, debaixo dela, uma loja de conveniência pequena com freezer horizontal e um balcão com 3 bancos de metal. Os 7 caminhões entraram a passo de formiga. Eu encostei do lado de fora, sem ir para baixo da marquise. Se tem uma coisa que a gente aprende é, quando não reconhece a casa, você não tira o sapato na porta. O primeiro baixou o vidro. Um homem que eu só vi de perfil ergueu a mão sem acenar. Foi um gesto bobo, de quem pede água sem pedir. O segundo abriu a porta e desceu devagar, como se o chão pudesse assustar. O terceiro permaneceu com o motor ligado e os faróis baixos acesos, lavando a pista de luz amarela. No balcão, apareceu uma mulher com cabelo preso e um avental listrado, guardanapo no ombro, o tipo de pessoa que oferece café sem perguntar. Ela olhou para o 7 como quem conta. Eu fiquei na boleia, o coração crescendo de novo, e pensei no meu pai. Ele dizia para não comer em lugar que os outros não conhecem. Eu conhecia aquele lugar, e ele não existia mais. A mão foi sozinha para o PX. Alguém me copia? Eu falei baixo. O chiado mordeu o canal, e, por cima do chiado, a mesma voz feminina, agora como se estivesse mais perto. Se você descer, volta diferente. Fechei os olhos um segundo, como quem pisca para esquecer. Eu não acreditava em nada daquilo, mas o corpo acredita, porque é feito de susto antigo. Desliguei o motor. Não desci. Fiquei olhando os 7 que, um a um, iam até o balcão, recebiam alguma coisa das mãos da mulher, e voltavam para as cabines. Ela me viu, é claro que viu. E, quando meu olhar encostou no dela, ela acenou como quem diz boa noite para quem tem pressa. O gesto foi tão normal que doeu. Eu ia dar partida, fazer meia volta e ir embora pela pista velha mesmo, quando a porta do meu lado do carona fez um barulho que porta fechada não faz. Olhei. Estava destravada. Eu não tinha destravado. A maçaneta mexeu 1 centímetro, ficou ali, 1 centímetro. Puxei o fôlego, prendi, soltei devagar. E foi quando alguém bateu 2 vezes, muito de leve, como quem pede licença num lugar que não conhece. Não era a batida de quem quer entrar. Era a batida de quem quer perguntar. Eu não perguntei nada. Eu falei o meu nome, porque é o que a gente tem para oferecer primeiro, Marcelo. A voz de mulher respondeu de fora, clara e baixa, a mesma voz do rádio, agora sem rádio, eu sei. A gente se falou. Dei partida com a mão tremendo e tranquei a porta no mesmo movimento. O motor respondeu com alívio, como se também tivesse prendido o ar. Os 7 já voltavam para a pista. Saíram em fila, sem pressa, do mesmo jeito que chegaram.
Eu fiquei alguns segundos com o caminhão parado, vendo a marquise do posto piscar como se faltasse energia, e a mulher do avental trocar o guardanapo de ombro de novo. Quando olhei para o relógio do painel, ele resolveu andar. Marcava 3h05. O celular dizia 0h19. Eu ri sozinho, de nervoso, e meti a primeira. Se fosse filme, eu teria ido embora por outro caminho. Mas era só vida, e eu fui atrás, mantendo distância, porque a curiosidade boba continuava mandando. A estrada municipal devolveu o 7 para a federal depois de uns 12 quilômetros. No trevo, nenhum carro. A pista parecia uma mesa posta. Eu acabei encostando um pouco mais, porque a fila diminuiu o passo no retorno. Foi ali, aproximando, que o detalhe pequeno virou murro. No para-choque do segundo baú havia um adesivo redondo, branco e azul, escrito Lara, 8 anos, com 2 estrelinhas, o tipo de adesivo que você manda fazer para o carro da família no dia de comemorar um tratamento que terminou bem. Eu conhecia aquele adesivo. Melhor, eu tinha aquele adesivo. Colei um igual, com o mesmo nome, na traseira do meu carro há 5 meses, depois que a minha filha tocou o sino da última sessão. O mundo estreitou num segundo só. Eu apertei o volante como quem segura uma corda no meio de uma travessia. Quis parar. Quis xingar. Quis fazer 1000 perguntas, mas o item 1 do manual do caminhoneiro diz que pergunta demais no meio da noite joga a gente num buraco sem borda. Em vez de perguntar, eu contemplei a possibilidade mais baixa, coincidência. Alguém também fez um adesivo igual, mesma tipografia, mesmo ponto, mesmo brilho. A coincidência existe para acalmar a gente. Eu acreditei nela por uns 60 metros e então joguei fora, porque o terceiro caminhão tinha pendurado, no retrovisor, o mesmo terço de madeira com crucifixo preto. Aquilo já não era coincidência. Era faca. O trecho seguinte é o mais vazio da viagem. Você roda 20 e poucos quilômetros sem ver posto, sem ver luz de fazenda, sem ver casa com cachorro no portão. Ali, a noite veste o capuz dela e a estrada vira corredor de apartamento antigo. Os 7 passaram a rodar um pouco acima do limite, nada absurdo, mas certinho no mesmo número. Mantive distância, mas reduzida, como quem aguenta a maré. O rádio, que parecia ter entendido que não era hora de falar, ficou em silêncio até que um caminhoneiro qualquer, em algum lugar, chamou um parceiro pelo apelido e riu de alguma bobagem. O riso bateu nos meus ouvidos como uma jangada. Estiquei o pescoço, subi 1 milímetro o banco, aquele ajuste bobo que não muda nada e muda tudo. Então a pista se abriu num retão que vai até um viaduto com alambrado alto, e lá, no meio da reta, os 7 começaram a sinalizar para a direita, um por um, como os vagões de uma locomotiva educada. Eu sinalizei também, por inércia. Entraram num acesso estreito que eu sempre achei que fosse só para manutenção, sem saída, uma rampa que beija a parte de baixo do viaduto e vira nada. Os 7 foram. Eu fui. Assim que entrei, o mundo ficou menor. O som do motor voltou para mim mais ecoado. O farol pegou o concreto mais perto do que deveria. O cheiro de umidade subiu como se alguém tivesse molhado o chão há pouco. Debaixo do viaduto sai uma passagem de serviço, um túnel curto, sem iluminação, que eu juro que nunca tinha percebido. Parecia ter sido reaberto do nada. Os 7 entraram como quem sabe para onde. Eu quase encostei à frente, mas a voz dela, agora do nada, da cabine, sem rádio, sem porta, disse ao meu lado esquerdo, como se estivesse sentada no banco do carona: se você entrar, você se encontra. E não é todo mundo que aguenta. Eu virei o rosto por instinto, e, por um segundo, vi o contorno de alguém, cabelo preso, sombra de rosto, nenhuma cor. Pesquei forte. Não tinha ninguém. A mão suou. O volante ficou mais pesado. O túnel engoliu o 7 como se fosse maré. Fiquei parado com o caminhão meio atravessado, as rodas da direita no concreto mais liso, as da esquerda ainda no asfalto rugoso. Respirei fundo e soltei pela boca, aquele truque que os fisioterapeutas ensinam para enganar o coração. O silêncio debaixo do viaduto é um silêncio com som. Você ouve água pingando em algum lugar,
houve bicho pequeno correndo por dentro do mato, houve o chiado fino do vento rasgando a tela do alambrado. Eu ouvi tudo isso e mais uma coisa. Ouvi, bem baixinho, a minha própria voz chamando pelo rádio: alguém me copia? Eu tinha falado isso antes, na outra pista. Agora eu ouvia de novo, saindo de uma barriga de concreto. O painel acendeu de novo, todas as luzes, num pisca só, e apagou. O relógio do painel voltou para 22 horas e 41. O do celular pulou para 3 horas e 5. Eu não tenho fé em nada que caiba numa explicação rápida, mas naquela hora eu teria acendido uma vela para qualquer santo do posto que me vendesse isqueiro. Em vez disso, desliguei o motor, contei até 40 devagar e liguei de novo. O som veio mais limpo, como se eu tivesse lavado os ouvidos. Engatei, pisei com respeito e tirei o caminhão dali, devagar, devagar, como quem anda num quarto onde tem criança dormindo. Voltei para a pista principal por um caminho que eu não sabia que existia. Quando as rodas morderam de novo a faixa branca da BR, o rádio voltou ao normal, com aquela música boba que fala de amor em linguagem de caminhão. Eu olhei pelo retrovisor. O acesso que eu tinha usado parecia ter se escondido. A marquise do posto da pedreira estava apagada, um retângulo escuro engolido pelo mato. E a estrada seguiu. Eu pretendia parar no próximo acostamento para respirar, mas o vento entrou pela janela e me trouxe, junto com o cheiro de chuva distante, uma memória tão clara que doeu na gengiva: minha filha, no sofá de casa, de pijama, mexendo numa pulseira de elástico colorido e me dizendo: pai, às vezes a gente dá a volta grande para chegar no mesmo lugar, né? Eu tinha respondido que era assim mesmo, e que o importante era não se perder de si. Palavras bonitas que a gente fala sem saber se acredita. Na cabine, eu sorri torto, porque era isso que eu precisava fazer, não me perder de mim. Foi quando vi, lá na frente, na mesma faixa que eu, um caminhão igual ao meu. Não parecido, igual. Mesma cor, mesma faixa lateral, mesmo adesivo da transportadora na porta do carona, e, preso no retrovisor, o mesmo terço de madeira com crucifixo preto que eu tinha comprado no posto da divisa com a minha filha escolhendo o mais bonitinho com o dedo. O caminhão tinha um detalhe que mata qualquer dúvida: uma amassadinha de nada na quina do para-choque, presente que ganhei da lixeira metálica do pátio no mês passado. A amassadinha estava lá. O caminhão à frente reduziu, deu seta, entrou no acostamento e parou. Eu reduzi, dei seta, entrei também. Ele ficou 5 metros adiante, as lanternas traseiras acesas, respirando. Eu fiquei 5 metros atrás, as minhas lanternas também acesas, respirando. O rádio ficou mudo, o mundo ficou pequeno, e eu entendi que a tal voz tinha razão: se eu descesse dali, eu ia me encontrar. E eu desci. Abri a porta com uma delicadeza que eu não sabia que tinha. O ar da madrugada estava morno, o tipo de morno que engana a pele. A chuva tinha parado, mas o cheiro de chuva ainda estava no chão. Dei a volta pela frente da minha cabine, como quem faz o caminho mais longo por superstição. Cada passo parecia mais alto que o anterior. Parei ao lado da porta do carona do outro caminhão. A maçaneta, de perto, tinha o mesmo risquinho que a minha. Olhei pelo vidro. O banco do motorista estava vazio. No banco do carona, uma garrafinha de água pela metade, igual a que eu deixará. No suporte do celular, um celular igual ao meu, com o mesmo aplicativo aberto no mapa, marcando um ponto mais adiante na estrada. Eu estava prestes a bater no vidro quando, pelo reflexo, vi alguém atrás de mim. Virei devagar, sem pressa, como se cada músculo entendesse que qualquer movimento brusco acorda monstros. Havia um homem parado a uns 3 metros. Tinha a minha altura, meu jeito de pôr o ombro para frente, a mesma jaqueta com a mesma manchinha de café no zíper. Não era espelho, porque o mundo não é assim gentil. Não era gêmeo, porque minha mãe me teria contado. Ele me olhou com a mesma cara que eu uso quando acordo no meio da noite por ouvir um barulho que não existe. Não sorriu. Não franziu a testa. Só me olhou como quem encontra uma foto antiga num lugar inesperado. Eu ia falar meu nome de novo, como fiz mais cedo, mas ele se adiantou e disse:
Num sussurro que eu conheço melhor do que a minha assinatura, céu nublado, a gente precisa escolher qual caminho vai esquecer. Eu não perguntei qual. Eu perguntei, porque a boca perguntou sem pedir licença: você foi pela passagem? Ele assentiu com um meio gesto de cabeça. E você? Eu disse que não. Ele olhou para a pista vazia, para as estrelas que a garoa tinha deixado verde leve, e completou: então talvez dê para trocar. A palavra trocar ficou entre nós como se tivesse peso. Eu senti o corpo inteiro querer voltar, entrar na minha cabine, engatar, sumir. Senti outra parte do corpo, aquela que dirigiu anos e aprendeu a ler a estrada, querer ficar para ouvir o resto. A voz dela, a mesma voz de antes, soprou não sei de onde, talvez do PX, talvez da coluna do caminhão, talvez do meu peito: não entra na fila. E eu entendi que a fila não era só de caminhão. O outro eu, chame assim, falta palavra, deu um passo para trás, encostou as costas no caminhão que era igual ao meu, e falou com uma calma que me deu raiva: se você seguir, você chega no mesmo lugar por fora. Se eu seguir, eu chego pelo lado de dentro. Os dois chegam. Mas um chega com mais sede. Eu abri a boca para rir, e o riso não veio. Em vez de rir, eu perguntei o que talvez seja a pergunta mais boba que alguém faz quando a cabeça não sabe para onde ir: e o relógio? Ele olhou para o painel do caminhão dele, do meu, e disse: 22h41. Aí olhou para o meu e disse: 3h05. E completou: os dois estão certos. Na pista, lá longe, um ônibus com luz azul apareceu pequeno e sumiu. O vento voltou a raspar no alambrado do viaduto como se quisesse entrar. Eu olhei para o outro eu e me vi mais cansado do que eu achava que estava. Lembrei da minha filha, de pijama, tocando o sino. Lembrei do adesivo com o nome dela. Lembrei do bilhete no banheiro do trevo. Lembrei do terço na minha mão, um dia, quando eu não sabia onde estava o caminho para casa. E pensei que, se eu trocasse, alguma coisa que eu não ia ver ia me acompanhar para sempre. Eu disse não. Ele assentiu, como quem esperava. E então fez uma coisa que me atravessou por dentro: abriu a porta do caminhão, entrou, ligou o motor, e me olhou pelo retrovisor com um olhar que eu só vi uma vez, no dia em que eu me despedi do meu pai, e disse só isso: assopra antes. Engatou e foi embora, devagar, como quem respeita quem ficou. Eu voltei para o meu, devagar, como quem respeita quem foi. Liguei. O painel piscou, escolheu um horário qualquer, e decidiu por 3h06. O PX chiou e alguém, em algum lugar, contou uma piada sobre pneu careca. Eu acelerei como quem sabe que o resto da história ainda estava pela frente. Na saída do acostamento, vi, pelo canto do olho, um pedacinho de papel preso no alambrado, balançando de leve, como se quisesse me olhar. Era um papel velho, molhado, com 3 batidas desenhadas a lápis, 3 pequenos traços. Eu sorri sem vontade e segui. A estrada abriu de novo, grande como sempre, e eu percebi que o relógio do painel tinha marcado, ali, sem alarde, 22h42. Eu sei que parece pouco, 1 minuto. Mas, para quem estava preso às 22h41 desde o começo da noite, 1 minuto é o suficiente para entender que o mundo anda, mesmo quando a gente acha que parou. E eu fui. Porque era isso que o meu pai dizia quando o céu ficava nublado: a gente segue. Se der medo, a gente assopra antes. Quando voltei para a pista, o mundo parecia o mesmo, mas não era. Você sabe quando alguém muda o móvel de lugar em casa e, mesmo que ninguém comente, seu corpo tropeça porque a memória ainda insiste no espaço antigo? Foi exatamente isso. A faixa da direita estava onde sempre esteve, os reflexos dos olhos de gato piscavam como sempre, mas eu sabia que alguma coisa tinha se mexido naquilo que não dá para ver. O caminhão respondia bem, a marcha entrava macia, mas o silêncio dentro da cabine estava diferente. Eu mexi no PX só para ouvir alguma bobagem, mas nenhum colega falava nada. Só estática. E foi nesse silêncio que notei: o relógio do painel, depois de tanto tempo preso às 22h41, agora marcava 22h42. 1 minuto.
Um único minuto. Mas eu juro que senti como se tivesse passado a noite inteira ali embaixo do viaduto. Os 7 faróis estavam longe, lá na frente. Engraçado, quando pareciam ao meu lado, o tempo não andava, quando estavam distantes, a vida parecia correr para alcançá-los. Mantive distância, mas a curiosidade era faca. Queria ver de novo os detalhes. Os adesivos, o terço, as placas cobertas de lama. Só que, quanto mais eu acelerava, mais os 7 pareciam escorregar para frente, sem nunca deixar que eu chegasse de verdade. A estrada se esticava como elástico. E eu, tolo, fui deixando o motor subir de giro, porque tem coisa que a gente não aguenta, ficar sem resposta. Foi então que a chuva voltou. Não uma garoa leve, mas uma cortina grossa, batendo no para-brisa com raiva. Liguei o limpador e ele chiava como um grilo enferrujado. O farol dianteiro iluminava as gotas como se fossem pregos caindo do céu. E, entre uma oscilada e outra do limpador, eu vi, um dos caminhões do comboio tinha encostado no acostamento. O motor desligado, mas os faróis de neblina ainda acesos. Eu reduzi e passei devagar, olhando pela janela do carona. O banco estava vazio. O volante parecia ter marcas de mão molhada, como se alguém tivesse largado o couro com pressa. No painel, acesa, só a luz do freio de mão puxado. Continuei rodando com a sensação de que cada quilômetro era mais pesado do que o anterior. Foi quando ouvi de novo. Não pelo rádio, não de fora. A voz estava dentro da cabine, atrás do meu ouvido, como se tivesse sentado ali no banco do carona sem fazer barulho. Marcelo, a primeira vez que falou meu nome, e não o apelido. Engoli seco. A garganta arranhou. Você não devia ter seguido. Eu pensei em responder, mas a boca não abriu. Minhas mãos estavam coladas no volante, como se a borracha tivesse grudado na pele. Se você quiser voltar, volta agora. Se passar do quilômetro 242, não tem volta. Olhei para a beira da pista. Placas enferrujadas anunciavam curvas. Faltavam 2 quilômetros para o 242. Podia parar, fazer meia volta, fingir que o frete não existia. Podia, mas não fiz. Porque caminhoneiro aprende cedo que não dá para voltar em curva de serra. A vida não tem acostamento tão largo assim. Respirei fundo e segui. Quando cruzei a placa do 242, o rádio explodiu em estática, e por cima dela entrou uma sequência de vozes masculinas, todas juntas, sem entonação, repetindo uma única frase: sempre dá esse tempo. Sempre dá esse tempo. Sempre dá esse tempo. Me deu vontade de frear, jogar o caminhão no acostamento e sair correndo a pé, largar tudo ali. Mas eu fiquei. O motor roncava como se fosse a única coisa real. O vidro embaçou, esfreguei com a manga da jaqueta, e aí vi os faróis do comboio de novo, desta vez parados no meio da pista, bloqueando as 2 faixas. 7 caminhões, alinhados, como se fossem uma muralha. Encostei a bota no freio, senti o abraço tremer, e consegui parar a uns 20 metros de distância. O coração batia no pescoço. Foi então que aconteceu. As portas deles começaram a abrir, uma por uma. Não havia ninguém dentro, mas as portas abriam sozinhas, batendo contra o vento da serra. Um baú escancarou, mostrando o vazio por dentro, mas não era vazio, tinha som. Som de passos, som de rádio antigo, som de alguém tossindo. Outro abriu e lá dentro havia uma cama de lona com marca de corpo, como se alguém tivesse acabado de deitar. Mais um abriu e um cheiro de ferrugem invadiu minha cabine. Cada baú era uma boca, cada boca tinha uma memória. Eu estava pronto para engatar a ré quando o rádio limpou de novo e a voz dela voltou, calma, quase um sussurro: se você entrar na fila, não volta igual. Se você seguir sozinho, vai carregar a estrada toda na cabeça. Escolhe, céu nublado. Olhei no retrovisor. A pista atrás estava vazia, larga como nunca. Olhei para frente. Os 7 caminhões ainda ali, imóveis, com as portas escancaradas como braços abertos. Apertei os dentes até Ranger.
E então, talvez por desespero, talvez por coragem, meti a primeira e desviei pelo acostamento, raspando o retrovisor no barranco de terra. Passei ao lado deles, sem olhar demais, só o suficiente para ver que um dos baús tinha pendurado, no canto, uma sombrinha azul pingando, como se tivesse acabado de sair da chuva. A mesma sombrinha que eu tinha visto no elevador daquela noite com Ana, a moça da sopa e do gelo. Quando voltei para a pista limpa, sozinho, o relógio do painel avançou mais 1 minuto. 22 horas e 43. Quando a estrada enfim voltou a ser só estrada, o corpo demorou um pouco para acreditar. Mantive o pé leve, quase com pena de pedir qualquer coisa do motor, como se ele também tivesse visto demais. Eu sabia que, se vacilasse, a cabeça ia começar a me mostrar imagens que preferi não guardar, as portas abrindo sem ninguém, o baú respirando, a sombrinha azul pingando dentro do caminhão que nunca foi meu. Então fiz o que todo caminhoneiro faz quando a mente resolve brigar, deixei as mãos trabalharem. Engatei, desengatei, conferi pressão, olhei o horizonte como quem lê uma linha comprida num livro velho. A placa do 243 passou como um alívio. Mais adiante, uma luz fraca apareceu à esquerda, perto de um acesso de terra, um posto simples, desses de bairro antigo, letreiro velho, telha de amianto, 2 bicos de combustível e um mercadinho com grade na porta. Eu nunca tinha notado aquele posto ali. Talvez estivesse sempre ali e eu que não tinha visto. Talvez nunca tivesse existido. Os olhos pediram café e banheiro, e eu obedeci. Entrei devagar, estacionei ao lado da bomba de diesel e desliguei. O silêncio do motor me pareceu alto demais. O frentista veio vindo com um passo de quem conhece os barulhos da madrugada pelo nome. Era um senhor magro, boné desbotado, jaqueta velha de couro e um sorriso que ficou guardado do lado de fora da boca. Boa noite, patrão. Eu respondi sem dono. Ele encostou a mão na lataria, como quem cumprimenta o caminhão primeiro. De onde vem? Eu disse a cidade, acrescentei a serra, a chuva, o vento atravessado. E para onde vai? Eu disse a mesma cidade que todo caminhoneiro diz quando ainda não sabe se vai chegar, para frente. Ele assentiu, como quem já tinha ouvido aquela resposta de todas as maneiras. Tem café no balcão, passa lá depois. E, cuidado na volta. Na volta? Não perguntei. A gente aprende que certas frases não pedem pergunta, pedem memória. Pedi para completar e fui ao banheiro. A lâmpada do corredor piscava de vez em quando, mas não apagava. Na parede, coladas com fita amarela, fotos antigas de caminhões e gente ao lado, posando com o cotovelo apoiado no pneu, terço pendurado no espelho, sorriso guardado no canto do olho. Sem legenda. Sem data. Quando voltei pro balcão, o café já estava servido numa xícara de vidro que fazia a mão esquentar. O senhor sentou atrás do balcão, girou a caneta entre os dedos e disse como quem comenta o tempo: "Você passou pelo 242. Eu segurei a xícara com as 2 mãos, porque só assim a gente se impede de derrubar. Ele apontou com o queixo para fora, para a direção da pista. Aquele pedaço segura a gente. Tem lugar que prende o pneu, ali prende o relógio. Eu respirei fundo, encostei a xícara na boca e deixei o café queimar a língua para lembrar que estava vivo. O senhor conhece a história? Ele pensou um pouco antes de responder. Conheço pedaços. O que a estrada deixou para trás, o que os rádios repetem sem perceber, o que a chuva traz no cheiro. O resto ninguém sabe direito. Ele pegou uma foto de dentro do balcão e empurrou na minha direção. 7 caminhões alinhados num pátio de terra batida. Homens deitados sobre os capos, braços atrás da cabeça, como quem descansa depois de vencer uma ladeira grande. Era um comboio desses que as empresas montavam quando não confiavam na curva. Ele bateu de leve com a unha num canto da foto. O primeiro chegou na frente do tempo. O segundo não chegou. O terceiro voltou para buscar. Os outros 4 ficaram no meio do caminho. Eu fiquei olhando para os rostos borrados, tentando encontrar algum detalhe que gritasse: "É esse". Nenhum gritou. Todos olharam de volta.
Tem gente que fala que eles nunca saíram de lá, ele continuou. Tem gente que jura que vê o reflexo, mas não vê o caminhão. Tem até quem diga que sobe no estribo e encontra o banco quentinho, como se alguém tivesse acabado de levantar para pegar um café. Ele levantou os olhos do balcão e me mirou de um jeito que é raro na vida, sem pena, sem curiosidade, só presença. Mas o que a gente sabe mesmo é que tem horas que não querem passar. Quando a gente insiste, elas dão um jeito de passar por cima da gente. Ele suspirou, puxou da gaveta um rolo de recibos e começou a escrever sem olhar. Nome? Eu disse. Ele anotou e parou, a caneta no ar. Apelido, não. Nome. Eu estranhei, mas falei. Ele escreveu devagar, letra de escola. Pra estrada saber com quem conversou. Eu ia apagar quando o rádio velho no canto do balcão crepitou. Pensei que era o barulho comum de eletrônica cansada, mas não era. A estática abriu espaço e entrou a mesma frase, dita como se fosse uma reza com pressa, sempre dá esse tempo. O senhor não se mexeu. Só encostou a mão no rádio, como quem encosta em cabeça de criança com febre, e sussurrou: eu sei. A frase calou. A estática fechou a porta. Ele voltou para mim com uma expressão de quem se lembrou de algo que não pode perder de novo. Se ouvir a mesma coisa lá fora, não repete. A estrada às vezes usa nossa boca para medir distância. Devolvi a xícara, agradeci, peguei a chave e fui saindo. Na porta, ele chamou pelo meu nome inteiro, e me estendeu um envelope pardo, daqueles antigos, com um lacre meio solto. Entregam essa lembrança quando conseguirem. Eu ia perguntar quem, mas entendi antes da pergunta. Havia 7 assinaturas no verso do envelope, todas iguais, como se a mesma mão tivesse escrito 7 vezes, tentando imitar 7 mãos diferentes. Enfiei no bolso interno da jaqueta sem saber para quem, onde, quando. O senhor sorriu de canto. Às vezes entregar não é levar até alguém. É carregar certo até o tempo abrir. Saí. O ar lá fora tinha cheiro de terra molhada e diesel frio. Subi na cabine, guardei o envelope num espaço entre o forro e a estrutura do painel, onde a gente guarda as coisas que não pode perder nem explicar. Quando girei a chave, o relógio do painel piscou de novo. 22h44, quase ri. Quase chorei. Acelerei leve e voltei para a pista. O posto ficou para trás como se fosse uma lembrança que você lembra sabendo que já esqueceu. A estrada, de repente, estava limpa e vazia, um corredor comprido entre morros que cochichavam. De vez em quando, um brilho de farol lá longe. De vez em quando, nada. E então eles voltaram. Não na minha frente. No retrovisor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de luz aparecendo atrás de mim na mesma distância exata entre eles, como se fossem amarrados por um barbante invisível. Eu não acelerei nem reduzi. Só deixei. E eles vieram, serenos, sem ameaçar, como o cortejo que conhece o caminho. A voz, a mesma, voltou baixinha, quase um pensamento grudado no meu. Agora você sabe o tempo. Só não sabe o depois. Vai saber quando entregar. Eu não respondi. E segui. O relógio andou para 22h45, depois 22h46, 22h47. A vida desacostumada com o tempo no lugar certo doeu um pouco, como sapato novo. A cada curva, os 7 faróis se mexiam no espelho, mas nunca mais perto do que deviam. Eu percebi, e foi pouco a pouco, feito café coando, que eles não me seguiam. Eles me escoltavam. Como se a estrada tivesse decidido não me deixar sozinho naquela hora indecisa em que a madrugada cansa e o dia ainda não chegou. Quando a placa da cidade de destino apareceu, eu desacelerei como manda a educação da pista. Entrei pela avenida principal com o cuidado de quem entra em igreja no meio da missa. O pátio da empresa estava aberto. O vigia da guarita dormia encostado no vidro, uma novela antiga espanando luz na TV pequena. Estacionei na vaga do fundo, entreguei os papéis para ninguém, porque ninguém tinha acordado ainda, e desci. Atrás de mim, no retrovisor, os 7 faróis já não estavam.
O asfalto atrás era só asfalto. Foi então que vi, no portão da empresa ao lado, uma mulher de jaleco azul e cabelo preso com caneta, segurando um copo de plástico e um crachá pendurado. Ela me olhou rápido, como quem reconhece o cansaço de longe, e acenou com o queixo para um mural de avisos. Entrega é aqui? Eu disse que não, que era ao lado, e apontei. Ela agradeceu com o mesmo aceno e ia virar quando o envelope esbarrou no meu peito por dentro da jaqueta, como quem lembra o dono da existência. Moça, eu chamei sem pensar. Você conhece alguém chamado Paulo? Ela fez uma cara de quais Paulo, e eu tentei melhorar. Paulo, de 1972 a 2019. A frase saiu de mim antes de ser minha. Ela regalou os olhos, encheu o peito de ar por reflexo e falou muito baixo, com respeito de quem toca altar, meu pai. Eu tive que me segurar no espelho do caminhão, porque a perna falhou. O envelope ficou mais quente no bolso. Tirei devagar e entreguei. Ela leu as 7 assinaturas, uma por uma, como se estivesse passando os dedos em nomes no monumento de pedra. Ele viveu metade da vida na estrada, ela sussurrou, metade. Depois levantou o olhar, prometendo não chorar ali, e perguntou de leve, como quem pede um favor possível, onde você pegou isso? Eu disse a verdade, no tempo errado, no lugar certo. Ela sorriu de um jeito que a gente não sabe guardar, obrigada por não ter voltado. Colocou o envelope dentro do jaleco, perto do peito. Eu trabalho ali, apontou, no hospital. Plantão até meio-dia. Você quer um café decente? Eu ia dizer que sim, mas a pergunta ficou boiando entre nós, porque o rádio da minha cabine resolveu falar sozinho, sem eu ter ligado. Só uma frase, limpa como água depois da chuva, agora dá esse tempo. A mulher ouviu. Eu vi pelo jeito que ela virou o rosto, prestando atenção com o corpo inteiro. É a voz dele, ela disse, mas não me perguntou nada. E eu soube, e não sei explicar, que às vezes a estrada entrega o que pode, e o resto é entre quem fica. Peguei a nota de entrega, assinei com o meu nome inteiro, como o frentista tinha pedido, e deixei no balcão da empresa. O relógio do painel marcava 22h50. Eu ri sozinho, porque não fazia mais sentido contar. O céu começava a clarear de leve atrás dos galpões. Voltei pro caminhão, sentei e fechei os olhos por um instante. A cabine tinha o cheiro de sempre, diesel, pano úmido, café frio. Mas por um segundo, senti também o perfume de lavanda barato, daqueles usados para forrar gaveta. Quando abri os olhos, a sombrinha azul estava no banco do carona. Fechada. Pingando nada. Peguei com cuidado, sem abrir. Valeu, eu disse pro ar, pro rádio, pro asfalto, pra quem sabe, pro que sobra. Girei a chave. O motor pegou na primeira, como se também tivesse dormido o suficiente. Saí devagar, passei pela guarita, o vigia ainda dormindo, e virei à esquerda em direção a lugar nenhum por alguns quilômetros, até lembrar qual rota eu deveria pegar para voltar. O rádio ficou mudo. A estrada também. Mas o silêncio, dessa vez, era um silêncio bom, desses que não pesam. Na saída da cidade, parei num acostamento largo onde o sol costuma acertar a cara da gente sem pedir desculpa. Desci, olhei a sombrinha azul na minha mão e me aproximei de uma cerca de arame farpado coberta de manhãs de setembro. Havia um pedaço de fita se soltando da estrutura, amarrei a sombrinha ali, firme, sem força demais, como quem devolve algo que achou na rua. Quando terminei, o rádio acendeu sozinho e a voz, a mesma, mas mais clara, disse a última coisa que eu precisava ouvir: agora pode ir. Voltei para a cabine, engatei, e fui. A placa do 242 ficou pequena no espelho. O relógio do painel, enfim, decidiu ser relógio. E a estrada, como estrada é, continuou oferecendo distância para quem tem pressa de chegar e tempo para quem ainda precisa aprender a voltar. E assim terminamos mais uma noite de testemunhos que ecoam nas estradas e nas memórias de quem se atreve a ouvir. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque nem todos conseguem atravessar esse caminho até o fim. Lembre-se, não arrepiei,
Todos os dias você tem encontro marcado com histórias que misturam medo, suspense e o lado mais sombrio da realidade. Se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também gosta de sentir aquele arrepio na espinha. Obrigada pela sua companhia nesta viagem pela escuridão. Eu sou a Sara, e volto amanhã com novos testemunhos que você jamais vai esquecer. Até lá, mantenha as luzes acesas, e cuidado com o que pode estar esperando no caminho.